Meu irmão e minha irmã, hoje dia 16 de novembro, quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz para nós neste dia a palavra de Deus do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de terem visto a fé daqueles homens, daqueles 10 leprosos, que encontraram em Jesus a última esperança para a sua cura, como nós escutávamos no Evangelho de ontem, os fariseus, que estavam sempre ali na cola de Jesus, se perguntam: será que esse Jesus tem mesmo alguma coisa de especial? Aonde é que esses 10 homens depositaram a sua fé? O que é que viram em Jesus para isso? Porém, para não serem, vamos dizer assim, indiscretos na pergunta, perguntam a respeito do reino dos céus. Claro, com já as suas más intenções. Queriam saber, não porque talvez, dependendo da resposta que Jesus desse, começariam a segui-lo e se converteriam, nada disso. Talvez ou porque, dependendo do que dissesse Jesus, de quando viria o reino, onde estaria o reino, pudessem ir até lá e controlarem e fazerem os fiscais de quem entra e de quem não entra no reino dos céus, ou então para desmascarar Jesus de alguma maneira. A pergunta deles não é neste sentido. Jesus, então, nos dá uma resposta. Também para nós, às vezes, nos podemos perguntar a respeito do reino dos céus. Jesus disse: mais do que um lugar, mais do que estar aqui, estar ali, estar em cima, estar embaixo, o reino dos céus é uma coisa que se vive na pessoa, ou seja, é um modo de ser, é um estado do espírito, da alma. Não é um lugar, é um estado que o espírito se encontra com Deus. É difícil explicar. Jesus, de fato, não consegue. As nossas características humanas, as nossas palavras humanas, são muito limitadas para falar a respeito do reino. Tanto é que Jesus, sempre quando vai falar a respeito do reino de Deus, usando as imagens, disse: o reino é como se fosse. Não é que o reino é aquela coisa, porque a nossa linguagem humana é limitada. Além disso, Jesus fala que também a respeito dele. Alguns dizem: Jesus está aqui, outros: Jesus está lá, e pessoas correm daqui para lá. Jesus disse: não. Mais do que correr aonde está Jesus, é preciso pôr em prática aquilo que ele viveu, aquilo que ele ensinou. Que então que nós podemos entender e aplicar na nossa vida tendo ouvido esta palavra? Como dizia, muitos nossos irmãos às vezes vão correndo atrás de Jesus, pulam de igreja em igreja, pulam de lugar em lugar porque escutam a promoção do dia. Jesus aqui faz mais milagres, Jesus aqui cobra menos, Jesus aqui leva para o céu, Jesus aqui faz isso, Jesus aqui faz aquilo. Não devemos ir atrás disso, porque isso são coisas humanas. Jesus, mais do que isso, quer que a gente coloque em prática aquilo que ele viveu e nos ensinou. Se nós colocarmos em prática o seu evangelho, as coisas que ele fazia, nós não vamos atrás de onde está Jesus mais bonito, que me dá mais coisas, Jesus da promoção do dia, como costumam dizer por aí. Preciso ter a prática de Jesus. Se eu me preocupo em colocar em prática as coisas que Jesus ensinou, não vou me preocupar aonde está o reino, quando vai chegar o reino, quando vai chegar Jesus, porque me preocupo já com isso, vivo já isso, já coloco isso em prática na minha vida, no meu dia a dia. É preciso então fazer o reino de Deus visível, mais crível às pessoas. As pessoas, quando me veem, devem crer mais em Deus, crer mais, quererem ir para o reino de Deus. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas, quando nos veem, nós que somos cristãos católicos, se afastam bem mais da igreja, se afastam bem mais de Jesus Cristo. Pelo contrário, que a gente no nosso dia a dia se esforce para tornar o reino de Deus querido pelas pessoas, que as pessoas queiram ir para o reino de Deus, tendo visto o nosso comportamento, tendo visto aquilo que a gente faz sendo cristãos batizados. E por último, que a gente tenha a convicção
de que o reino de Deus é uma conquista. O reino de Deus, mais do que preocupar se está aqui ou se está lá, é preciso preocupar-se em ir para o reino dos céus. Que a gente então no nosso dia a dia, na nossa prática, possa, demonstrando às pessoas que é possível ir e fazendo com que as pessoas criem gosto, que a gente também se esforce, colocando em prática a prática que Jesus nos ensinou. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.